Olá pra você, amigo assinante do canal Nosso Futebol e seguidor da Central do Timão. Eu sou o Ludi Fonseca e trago pra você tudo aquilo que é de mais importante no mundo do Esporte Clube Corinthians Paulista, que teve mais sorte do que juízo e não entrou na zona de rebaixamento desta rodada do Campeonato Brasileiro. Luan fala em podcast e revela algumas coisas referentes ao Corinthians. E os protestos nesse dia 4/7, dia tão importante para o torcedor corintiano. Você vem junto com a gente nessa? Este é o Jornal da Central. De forma surpreendente e com muito mais sorte do que juízo, o Corinthians não entrou na zona de rebaixamento nesta 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após resultados ruins, o Timão segue com 12 pontos em 13 rodadas no Nacional, mas viu a equipe do Coritiba vencer a sua primeira partida nesta edição de Brasileirão. Vencendo fora de casa a equipe do Goiás por 2-1, o Coritiba manteve o Timão fora da zona de rebaixamento. Vale reforçar que se nesta segunda-feira houvesse uma vitória ou até mesmo um empate da equipe do Goiás, o Timão entraria na zona da degola e com o triunfo da equipe corintiana, assim se manteve na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. A próxima rodada do Nacional será de extrema importância para o Corinthians. No próximo dia 8, às 18h30, o Timão visita a equipe do Atlético Mineiro. Aliás, serão 2 jogos em Minas Gerais. O primeiro nesta quarta-feira, dia 5, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o América Mineiro. O Timão deve permanecer em BH, onde joga contra o Galo no sábado. Já falando nesta partida de final de semana, o Atlético Mineiro terá um desfalque importante e que é muito bom para o Timão. O atacante Hulk estará de fora deste duelo. Ele recebeu um cartão vermelho já no final do clássico contra o América Mineiro neste final de semana. É importante lembrar também que este jogo estava marcado para o dia 9, no domingo, mas acabou tendo a sua data alterada por conta da classificação do Corinthians para os playoffs da Sul-Americana. Falando em data, a CBF confirmou a alteração de data para o segundo jogo e decisivo das quartas de final da Copa do Brasil entre Corinthians e América Mineiro. A partida, que inicialmente estava marcada para o próximo dia 12 na Neoquímica Arena, às 21h30, foi modificada para o dia 15 às 16h30, um sábado que com certeza terá casa cheia em Itaquera. A alteração de data faz com que a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro seja adiada para Corinthians e América Mineiro. Vale lembrar que ambas as equipes duelam contra 2 equipes que subiram da Série B do Campeonato Brasileiro. O Timão joga contra o Grêmio, enquanto o América recebe o Vasco. A única equipe que ainda disputa outro campeonato é a equipe do Grêmio, que ainda se mantém na Copa do Brasil. Com isso, alguma das datas que estiverem vagas, quando uma das equipes for eliminada, será ocupada pela 15ª rodada, que até lá estará adiada para as 2 equipes. O meio-campista e ex-camisa 7 do Corinthians, Luan Guilherme, deu uma entrevista ao podcast Denilson Show com o Chico Garcia e revelou alguns bastidores do Corinthians nesta entrevista. O jogador diz ter pedido uma chance para o técnico Vanderlei Luxemburgo e que o mesmo acabou não atendendo o jogador por conta do pedido da torcida. Isso foi uma questão que também foi abordada por Luxemburgo na última entrevista coletiva neste final de semana na Neoquímica Arena, após a derrota contra o Red Bull Bragantino. Segundo Luxa, ele não colocou o jogador por um pedido da própria torcida, que não viu o jogador com mais vontade de jogar. Na versão do jogador, o técnico acabou contando uma história triste e disse que ele teria que mostrar dentro de campo aquilo que ele queria. Ainda falando sobre treinadores, só que desta vez sobre Vitor Pereira, Luan revelou que pediu também ao treinador português uma oportunidade de jogar e pelo menos treinar junto com seus demais companheiros. Segundo Luan, o técnico português acabou não atendendo o seu pedido e acabou nas coletivas mentindo sobre uma situação em que o jogador, todas as vezes que seria relacionado, estaria lesionado. Esta frase foi repetida diversas vezes por Vitor Pereira quando cobrado em coletiva sobre a presença de Luan. O jogador desmentiu o fato e disse sim que teve algumas lesões durante o período, mas que nem sempre estava lesionado. Além do Santos, clube do qual jogou por alguns meses emprestado, Luan revelou que também recebeu uma oferta para ir por empréstimo ao Bahia, mas que acabou recusando esta oferta, pois acreditava que ainda poderia ter chances no Timão. O jogador revela que ainda tem essa esperança até hoje e até o fim de seu contrato, que vai até dezembro deste ano,
cumprirá dentro do Corinthians. Para finalizarmos este assunto, Luan também revelou que seu antigo empresário acabou omitindo algumas propostas que o jogador teve antes mesmo de parar no Corinthians. Luan poderia ter vestido a camisa de alguns clubes da Europa, proposta essas que não chegaram ao jogador por conta de seu antigo empresário. O dia 4 de julho de 2023 amanheceu com protestos em toda a capital São Paulo, isto porque torcidas organizadas do Corinthians espalharam várias faixas referentes a protestos contra a diretoria corintiana e contra, claro, a má atuação do time atualmente. A maioria das faixas penduradas por toda a capital paulistana pede a saída imediata do presidente Duílio Monteiro Alves e, claro, de toda a cúpula da diretoria corintiana. Há algumas faixas também de protestos referentes ao técnico Vanderlei Luxemburgo e ao elenco corintiano. A informação da manifestação já havia sido antecipada através de vários integrantes das torcidas organizadas do Corinthians, dentre elas a maior, a Gaviões da Fiel. O protesto acontece bem no dia em que o Corinthians comemora 11 anos da conquista da Libertadores de forma inédita, uma data especial para o torcedor corintiano, mas que neste 4 de julho ficará marcado por conta dos protestos e da atual má fase do Corinthians. Enquanto gravávamos esse vídeo, a informação que chega é que não somente na capital paulista, mas como em todo o estado de São Paulo, foram penduradas mais de 980 faixas em protesto contra a diretoria do Corinthians. E em outros países também. A confirmação vem através do portal UOL e de uma informação de um conselheiro dos Gaviões da Fiel. Este vídeo foi um oferecimento da Fala Timão, a operadora oficial do Corinthians. Para saber de planos e benefícios, acesse falatimão.com.br ou através do Instagram Fala Timão Oficial. Eu sou Ludi Fonseca e vou ficando por aqui em mais um Jornal da Central. Se você gostou, não esqueça de seguir a Central do Timão em todas as plataformas. E para saber mais do mundo em preto e branco, acesse centraldotimão.com.br. Eu te vejo na próxima, forte abraço e vai Corinthians!